Fala moçada, aqui é o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Vamos agora pegar uma super dica, é uma dica de Brasil colonial. Só que geralmente o aluno, quando ele vai estudar Brasil Colônia, ele fica muito preocupado em estudar Brasil Colônia apenas voltado às questões de colônia. Mas você vai perceber que quando nós analisamos o período colonial, você vai perceber que algumas questões relacionadas à colônia ainda estão presentes nos dias atuais. No primeiro momento, nós vamos fazer uma bela de uma revisão, mostrando aquilo que você aprendeu no 7º ano, mas aquilo que o YouTube exige, uma coisa bem prática, uma coisa bem rápida, porque você não quer perder tempo, ok? Então, sempre que nós falarmos sobre o Brasil colônia, nós temos que entender o seguinte: a partir de 1500, Cabral veio para o Brasil. Quando Cabral veio para o Brasil, ele veio verificar se aqui havia riquezas, se aqui havia condições de oferecer lucro a Portugal. Por que, Pantoja? Porque entre o século XV e o século XVI vai prevalecer uma mentalidade mercantilista. Mercantilista, isso é importante, anota aí. O mercantilismo é uma ideia, o mercantilismo é uma forma econômica muito presente ainda em Portugal e ainda na Espanha. E pelo mercantilismo, o Estado ele vai intervir diretamente na economia. O Estado português é um Estado monarquista, absolutista, e o Estado português é um Estado com a sua mentalidade mercantilista. Então, quando Cabral vem para cá, primeira função, tomar posse. Tomar posse por quê? Porque nós sabemos que também ingleses e franceses já tinham dado uma volta pela América. No momento em que Cabral vem para cá, ele vem dizer: isto aqui é meu. Professor, mas lá no nosso edital está falando a descoberta do Brasil, o descobrimento do Brasil. Presta bem atenção, a ideia de descobrimento do Brasil é uma ideia justamente voltada no pensamento de Portugal em relação às Américas. Quando Cabral chega aqui, ele não descobre absolutamente nada, porque aqui já existiam povos com cultura, fala, costumes. Tranquilo? Então vamos seguir aqui o nosso manual. Por que os portugueses vieram para o Brasil? Os portugueses, eles vieram para o Brasil justamente porque eles estavam tendo uma dificuldade nas Índias. Por muito tempo, as Índias tinham se tornado um comércio lucrativo e tanto Portugal quanto a Espanha dominavam, monopolizavam as rotas das Índias. Eram das Índias que eu vou trazer alimento para os europeus e também eram das Índias que eu trazia as especiarias. Importante para nós, a partir de 1530, 1540, você vai perceber que há uma dificuldade cada vez maior dos portugueses obterem lucro pelo comércio das Índias. No momento em que eu tenho uma dificuldade de obter esse lucro com o comércio das Índias, eu vou olhar para o Brasil. Então você vai dizer que a partir de 1530 os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Questão número 1. Os portugueses decidiram colonizar o Brasil? Decidiram. Mas se eu acabo de dizer para vocês que o Estado português não estava bem economicamente, como é que o Estado português vai colonizar o Brasil? Dica, não erra. Quem vai colonizar o Brasil não é o Estado português. Quem vai colonizar o Brasil são justamente os comerciantes, são homens que tinham poder aquisitivo, elementos da nobreza. Então, a colonização do Brasil, isto é importante para vocês, ela é feita por particulares. Não é o Estado português que vai colonizar o Brasil. Número 2,
No momento em que os portugueses vêm para o Brasil, qual é o incentivo para eles virem para o Brasil? Está no teu edital, a questão da criação das capitanias hereditárias. O Estado português não tem dinheiro, mas ele possuía as terras. Você vai ter a divisão de terras e o que é que o Estado português diz? Você vai para lá, vai tomar posse e você vai ter o quê? A oportunidade de lucrar. E se não desse certo, o prejuízo era dos homens que vieram para cá. Então, olha só, colonização, moçada, a colonização do Brasil, ela vai se dar tendo como um dos motivos justamente a questão da crise do comércio das Índias. Mas eu não posso ser tão prático assim. Além do comércio das Índias, por que os portugueses vão colonizar o Brasil? Porque principalmente os franceses já tinham visitado aqui o Brasil, a parte nordeste, e estavam mantendo uma relação mais ou menos tranquila com os habitantes. A colonização do Brasil, ela se dá, motivo número 1, a questão da crise do comércio das Índias, mas também eu tenho o quê? A ameaça estrangeira. Os portugueses, eles tinham medo de perder sua terra. Os portugueses tinham medo. Ora, para eu não perder a minha terra, eu vou ter que ocupar. Eu já expliquei como é que vai se dar essa ocupação. No primeiro momento, alguns autores dizem que os portugueses acreditavam em encontrar de forma imediata metais preciosos. Por quê? Porque os espanhóis, quando chegaram na América Central, já haviam povos na América Central que estavam extraindo metais preciosos. Tranquilo. Estrutura administrativa do Brasil, igual o teu edital. No momento em que os portugueses vieram para cá, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Quem vai ter o controle? Quem vai administrar as capitanias hereditárias? Você vai chamá-lo de donatário. Item importante: houve uma distribuição em 15 lotes de terra. E essas terras, elas vão estar em um documento, que é a chamada Carta de Doação. A Carta de Doação, moçada, ela vai ter direitos e obrigação dos donatários. Então, o nosso primeiro item foi qual? Portugueses vieram para cá, tranquilo, precisavam colonizar o Brasil, precisavam. O Estado português estava bem economicamente? Não estava. Qual vai ser o modelo que eles vão criar? O sistema de capitanias hereditárias. Lembrando que pelo sistema de capitanias hereditária, o recurso são dos particulares. Tranquilo? Vamos lá. Você já leu em algum momento, né, que dessas capitanias, muitas não obtiveram sucesso. E uma das capitanias que obtiveram sucesso foram aquelas capitanias que investiram em um produto, que é o produto chamado açúcar. Numa próxima aula, nós vamos trabalhar enquanto dica, que é muito importante, ok? Quem é o capitão donatário, Pantoja? Capitão donatário é aquele que recebe um dos lotes de terra. O documento que vai estabelecer direitos e deveres está através da carta foral. Quais são os direitos? Aplicar a justiça, escravizar índio e doar sesmarias. Entendam, o Estado português, ele percebe que a principal forma de expulsar os inimigos é a ocupação da terra. Importante que no primeiro momento da ocupação portuguesa, nós temos qual estímulo? Doa terra. Estimule para que as pessoas possam vir para cá e elas possam produzir. Quais são os seus deveres? Fundar povoados, cobrar impostos e defender os territórios. Atenção! Eu falei para vocês que quando os portugueses vieram e colonizaram o Brasil,
A nossa mentalidade, ela é mercantilista. O Estado, ele vai ter o controle. O Estado é ele que vai definir o que pode ser produzido e o que não pode. Aí você vai entender o chamado pacto colonial. Atenção, olhem os privilégios da metrópole, Portugal. 100% sobre o pau-brasil, 100% sobre as drogas do sertão, 20% sobre metais preciosos e 10% sobre produção agrícola, ok? Você vai perceber que no teu edital ele está justamente pedindo o quê? As atividades extrativistas, pau-brasil, drogas do sertão. Nós vamos ter também a atividade de mineração, mas também nós vamos ter qual atividade? A produção agrícola. Lembra que quando nós falarmos sobre produção agrícola, ela vai ser chamada de agroindústria. Não esqueça disso. No nosso curso, lá na loja, nós aprofundamos um pouquinho mais. Aqui eu estou trabalhando de forma mais prática. Você olhou e diz, não aguento mais o pacto colonial, mas é bom você entender que por conta desse pacto colonial, nós vamos ter várias revoltas no Brasil. Por conta deste pacto colonial, nós vamos ter lá na frente a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que é cobrada no nosso edital. É por conta do pacto colonial que o Brasil vai desejar se tornar independente. Então, é importante nós entendermos que a colonização do Brasil é uma colonização que não visa uma estabilidade econômica, que não visa aquele colono desejar morar no Brasil. No primeiro momento, os colonos que vieram para o Brasil, eles desejavam apenas o quê? Lucrar e voltar para Portugal. Só que isto não aconteceu. Vamos lá. Todas as vezes que nós falarmos sobre pacto colonial, você vai entender que Portugal é a metrópole e o Brasil é a colônia. Notem que eu coloquei aqui para você, Brasil, colônia. Brasil tem qual objetivo? Consumir. Mas o Brasil também tem qual objetivo? Fornecer produtos que serão lucrativos para a metrópole. Portugal fornece manufaturas, produtos afins. Lembrando que o Brasil, no primeiro momento, só pode comprar de quem? Da metrópole. E o Brasil só pode vender para quem? Para a metrópole. Parou aí? Exceções. Uma dessas exceções serão os holandeses. Os holandeses foram grandes financiadores da produção de açúcar e os holandeses também terão privilégios no transporte do açúcar e na distribuição do açúcar que era feita lá em Amsterdã. Você também vai encontrar em geografia a questão da divisão internacional do trabalho. Lembrando, a colônia, ela não pode produzir nenhum produto que era fornecido pela metrópole. Daí você vai entender de novo. Aqui no Brasil, o custo de vida era muito alto. Aqui no Brasil, os produtos eram muito caros. Problema 2, que os produtos que nós vendíamos não tinha concorrência. Quem era que podia comprar? Eram os comerciantes portugueses. Disse para você lá no início e você agora está compreendendo. Não esqueça que quando nós estudamos a história do Brasil colônia, isso vai ter consequências até os dias de hoje. Exemplo, o Brasil foi colonizado através do quê? Do sistema de capitanias hereditárias. E quando o Brasil foi colonizado pelo sistema de capitanias hereditárias, prevaleceu o quê? A grande propriedade, o latifúndio. Qual é o modelo econômico agrário do Brasil ainda hoje, moçada? É um modelo agrário do latifúndio. E nós já sabemos quais são as consequências. Valeu? Vamos lá, pessoal. Lógica colonial.
Em algumas provas nós podemos ter uma charge, não é isso? E aqui você vai ter o nosso amigo donatário, e o nosso amigo donatário vai perguntar o seguinte: mas o Estado português não vai entrar com uma graninha? Negativo. Estamos desestatizando o Brasil. Quer dizer, o Estado português, ele não investe. O Estado português, ele quer apenas lucrar. Ok? No momento em que os portugueses começaram a vir para cá, os portugueses, eles foram atrás de um modelo que já tinha sido implantado. Ingleses estavam muito bem na América do Norte, e os ingleses, eles vão criar um modelo que você também falou muito no teu 7º ano, que é o chamado plantation. Lembrando, tá? Que o plantation é um modelo criado pelos ingleses. E o que é que diz o plantation, moço? É um modelo em produção em larga escala. Por que produção em larga escala? Porque a prioridade do Brasil não é produzir para o consumo interno. A prioridade do Brasil, moço, é para exportar. Portugal precisava urgentemente de sair da crise. Já tinham entrado em contato com a escravidão. Lembrando que sempre que você fala sobre a história do Brasil, e nós falamos da escravidão, às vezes o aluno ele tem a ideia que a escravidão é do século XVI. E também nós temos uma ideia errada de que a escravidão tem a ver com a cor da pele. Antes de Cristo já existia a escravidão. E a escravidão não foi uma invenção europeia. Dentro do próprio continente africano havia escravidão. Então, quando os portugueses adotam o modelo escravista, eles não estavam inventando nada. Complexidade do trabalho na Europa. Muito bem, não havia um número significativo de europeus para vir para cá. As viagens eram extremamente caras e perigosas. Os europeus não se viam estimulados em sair da Europa para serem trabalhadores. Quem veio para cá? Quem se arriscou nas viagens? Aquelas pessoas que estavam tendo como objetivo o lucro, ok? Isto aqui é para aquela tua revisão, faltando mais ou menos uma semana para a prova. O edital cobra de você, né? Qual é o modelo do Brasil colonial? O modelo do Brasil colonial, já falamos várias vezes, é o modelo plantation. A grande propriedade, o latifúndio. Vamos produzir uma cultura para exportação. Não erra. Nós vamos produzir uma cultura em larga escala. Isso não quer dizer que na colônia você não vai ter a produção para a tua subsistência. Item número 3, o modelo que nós vamos implantar de trabalho será o trabalho escravo. No primeiro momento, nós vamos ter o trabalho escravo indígena e no segundo momento, nós vamos ter o trabalho escravo africano. Já falei, né? Já tocamos nesse ponto e um dos itens que você tem que ler, um dos itens que você tem que assistir bastante videoaula é a questão da escravidão. Lembrando, tá? Que a escravidão no Brasil, ela vai se dar a partir de 1530, com a mão de obra escrava indígena, e ela vai até 1888. E ainda hoje nós temos vestígios e consequências da escravidão. Muito bem, nós hoje, tá? Como é uma dica, nós vamos ficar presos rapidamente à mão de obra escrava indígena. Aqui no Brasil, nós vamos ter o trabalho forçado. E este trabalho forçado é o trabalho escravo. No primeiro momento, é o trabalho escravo indígena. No segundo momento, vai ser o trabalho escravo africano. Vou repetir 3 vezes para você não errar. No primeiro momento, trabalho escravo indígena, moço. No segundo momento, trabalho escravo africano.
Importante para nós que, principalmente no momento em que a mão de obra escrava africana, ela vai superar a mão de obra escrava indígena, o que é que você não pode errar? Essa mão de obra escrava indígena vai continuar existindo. Mesmo com proibições, haviam exceções. Então, no Brasil, você vai ter em alguns locais, predominantemente, o trabalho escravo africano e em outros locais, o trabalho escravo indígena. Tranquilo? Esse item é aquele que nós investimos muito, que se vier na prova, tu tens que acertar. Não veio, você já fez a sua obrigação. Escravismo colonial. A escravidão, ela constituiu a principal forma de trabalho no Brasil, desde o início da colonização, falei para vocês, até o século XIX, 1888. Tranquilo? Vamos lá, moçada? Diferença que você já sabe, mas é bom recordar. Escravidão é o regime social de sujeição do homem e utilização de sua força para fins econômicos, como propriedade privada. Escravismo é o comércio. Aí você vai ter aquele exemplo. Dentro da África, já havia escravidão? Sim. Dentro da África, a escravidão era algo cultural? Sim. Os europeus, a partir do século XVI, eles ampliaram este comércio. Aí nós vamos falar de quê? De escravismo. Pergunta que vocês fazem sempre para a gente e eu trouxe para cá. Por que a economia do Brasil colônia e a economia do Brasil império baseou-se no trabalho escravo? Já falamos, mas é bom responder. A grande propriedade no Brasil exigia uma mão de obra permanente. Eu posso trazer o europeu para cá, mas quem garante que ele vai querer ficar? Quem é que vai querer acordar pelo menos às 4h30, 5 da manhã, Nordeste, o sol sai bem cedo, e de repente você vai dormir a partir das 21, 22 horas, 10 da noite. Você vai se alimentar de forma precária e, na verdade, você está numa condição em que você não dura muito tempo. Alguns estudos colocam que o trabalho escravo, principalmente no canavial, tinha uma vida, numa expectativa melhor de 12 anos, ok? Era inviável a utilização de portugueses assalariados. Lembrando, eu estou querendo lucrar. E no momento em que eu vou pagar um trabalhador, o lucro já vai cair. Eu preciso explorar esta mão de obra até a exaustão. Para isso, eu vou adotar o trabalho escravo. Pergunta número 2. O sistema capitalista nascente, ele não tinha como pagar salários para milhares de trabalhadores. A população portuguesa, pessoal, ela não chegava a 3 milhões de habitantes. Uma outra questão que nós também sempre ignoramos. Nós sempre colocamos, o professor Pantoja, ele sempre se policia por isso, de colocar que o índio foi um ser pacífico. Se você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, sempre ele vai jogar uma ideia de um índio pacífico, que aceitou, de forma pacífica a escravidão. Aqui, meninos, nós temos a ilustração de um índio. Olha para o rapaz aqui, que de pacífico ele não tem absolutamente nada. Lembrando também, que até a denominação índio está incorreta. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles chegaram com uma visão já fechada. Eles não esperavam chegar povos parecidos com eles. Então, eles já afirmaram que esses povos eram o quê? Eram povos selvagens. Quem foi utilizado como escravo nos períodos colonial e imperial? Já respondemos. No primeiro momento, no período colonial, predominou a indígena, depois a africana.
Rápido, Pantoja, só em 1750, anota isso, moço, só em 1750, no período pombalino, é que de fato a escravidão indígena será proibida. Embora o índio tenha sido um elemento importante para a formação do Brasil colônia, a escravidão negra logo vai superar, considerada a principal base sobre a qual se desenvolveu a sociedade colonial brasileira. Lembrando que o trabalho escravo ele vai estar na maioria das atividades econômicas do Brasil. Na fase inicial da lavoura canavieira, ainda predominava o trabalho escravo indígena. Parece-nos, então, que argumentos tão amplamente utilizados, como ele sendo inapto, isso não existe. É bom a gente repetir, e é uma frase que eu utilizo, moço, há mais ou menos 24 anos, tá? O negro, o escravo indígena, ele não se adaptou à escravidão. Acabei de dizer para vocês, quem vai se adaptar à escravidão? Acordando às 4h30 para as 5, comendo farelo de milho com leite de coco, açoitado, tétano, animais peçonhentos, sem perspectiva de liberdade. Quem é que vai se adaptar a isso? Mas eu digo para vocês que os indígenas, eles foram fundamentais no início do processo de colonização do Brasil. Lá na frente, e nas nossas videoaulas da loja, a gente detalha mais um pouquinho por que eu vou optar pela mão de obra escrava africana. Tranquilo, moçada? A partir de 1570, a coroa portuguesa pretendeu, eu disse lá, pretendeu criar uma legislação para proibir a escravização indígena. Porém, permitindo brechas legais para sua utilização. Em algumas exceções, era permitido o trabalho escravo indígena. Quem era contrário ao trabalho escravo indígena? Os jesuítas, porque os jesuítas eles tinham interesse e utilizavam o índio enquanto sua mão de obra. Já coloquei para vocês que só no século XVIII que nós vamos ter a utilização, nós vamos ter a proibição do trabalho escravo indígena de fato. Moçada, espero que vocês estejam gostando da aula, não desliga, não vai embora. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou corrigir com vocês o exercício para fixar o nosso assunto. Se você está gostando, moço, nós estamos oferecendo para vocês, sim, a loja do concurseiro está oferecendo para vocês um curso inteiramente gratuito. Nós estamos com 100 questões direcionadas para a banca. Este curso é grátis. O que é necessário? Apenas você clicar na loja do concurseiro e fazer a sua inscrição. É pegadinha, Pantoja? Tô falando que não, moço. Vem comigo. Eu selecionei 10 questões, trabalhei com todo amor, envolvendo vários tópicos, vários assuntos do nosso edital 2019. Como pode ser cobrada a prova? Lembrando, tá, que a nossa banca, IBFC, ela trabalha com vários modelos de questão. Eu escolhi um deles aqui. Analise as proposições sobre as populações indígenas na história do Brasil. As populações indígenas. Lembrando, hein? Cada professor com a sua loucura. A minha loucura qual é, pessoal? Pega a tua caneta abençoada, ungida e grifa, porque você não fica lendo várias vezes. Analise as proposições sobre as populações indígenas na história do Brasil. Tenha confiança em você. Não assistiu a nossa videoaula, já não leu, então você tem todo o potencial para acertar. Para acertar a questão. Item 1. A escravidão indígena não vigorou. Você já grifou aqui, não vigorou, já está errado. Vou ler por obrigação.
A escravidão indígena não vigorou. Eu disse para vocês hoje que a escravidão indígena vigorou. Que sem a escravidão indígena, o Brasil não seria colonizado. Muito mais à frente que você vai ter o quê? O trabalho escravo africano. Mas também mostrei ainda hoje, moço, que você vai ter ao mesmo tempo o trabalho escravo indígena e o trabalho escravo africano. Só no século XVIII que você vai ter o quê? A proibição do trabalho escravo indígena. A escravidão indígena não vigorou porque as populações indígenas não possuíam vocação para a agricultura. Os índios plantavam. É uma mentalidade que no século XXI ainda permanece. O índio não gosta do trabalho, o índio nunca trabalhou. Imaginem como é que um índio que não dominava a metalurgia, a fabricação de metais, ele vai se manter. O índio plantava sim, o índio colhia e o índio tinha uma produção extremamente importante para a sociedade. Ok? Segundo item, a contribuição indígena foi marcante em elementos do folclore, da culinária e da língua, e também no que diz respeito à organização social e econômica do Brasil, ok? Tem um senhor chamado Darcy Ribeiro, e o Darcy, ele sempre vai trabalhar que o povo brasileiro, ele vai ter matrizes, a matriz indígena, a matriz europeia e a matriz africana. Lembrando que dessa matriz indígena está muito presente hoje na tua sociedade a nossa forma de falar, a nossa forma de caminhar descalço, a rede, a alimentação, mas também o folclore. Todos nós temos um pouco de índio. Ok? Terceiro item. A escravidão indígena foi fundamental no início da colonização. Tranquilo. Entretanto, meu amigo, veio entretanto, desconfia logo, tá? Entretanto, com a chegada dos africanos, foi extinta no Brasil. Repetimos quantas vezes, né? Mesmo chegando os africanos, mesmo sendo ilegal, a escravidão indígena vai permanecer e será utilizada até o século XVIII. Ok? Vamos lá. Quarto item. Setores da igreja e da coroa portuguesa se opunham à escravidão indígena. Fugas, epidemias e legislação anti-escravista indígena a tornaram menos atraente. Atenção, o texto não diz que ela acabou. O texto diz o quê? Que torna ela menos atraente. Eu ainda uso o índio? Sim, mas é muito melhor usar o africano, porque existem incentivos e não existe a perseguição da Igreja Católica. Notem que este item aqui, ele vai ser importante para você, porque menos atraente significam que muitas pessoas vão preferir a escravidão africana. Tranquilo? Então eu fico com o item 4. Item 5. No período da chegada dos europeus no Brasil, as populações indígenas organizaram diversas expedições de luta e de resistência à invasão europeia. No período da chegada dos europeus no Brasil, as populações indígenas, sim, muitas nações indígenas se uniram. Muitas nações indígenas se uniram para combater os portugueses. Então, eu vou ter como item, a ser marcado a letra C. Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. O que é que eu mostrei para vocês? Que no momento em que nós estamos estudando o período colonial, você vai perceber que para a metrópole, a escravidão indígena, ela não é tão lucrativa.
Para a metrópole, a escravidão africana, ela dá lucro quando o africano sai e vem para o Brasil. Frete. Quando eu vou movimentar o comércio, quando eu vou levar este navio com outros produtos, é bom sempre nós fazermos essa associação. Semana que vem uma próxima dica. Fica conosco, vem para a loja do concurseiro. Moço, até mais.